Alô, gente querida, firmeza? Estamos aqui hoje para falar de faturação, né? Contas com letrinhas, beleza? Se esse é um assunto que te interessa, se inscreve no canal e deixa o like aí se você gostar do vídeo, tá? Indica o canal para outras pessoas também, para as pessoas desenvolverem massa cefálica para deixar o cucuruto bem forte. Beleza? Bora lá. Então, ó, a gente vai estudar hoje um treco chamado faturação. Para a gente começar a estudar o que é, né, a faturação, a gente precisa entender o conceito, né? Então, faturação, o conceito é transformar somas ou subtrações em multiplicações, tá? Então, quando eu digo transformar, eu quero reescrever sem alterar o significado inicial. Ai, professor, como assim? Se eu tenho x mais x, por exemplo, né? X mais x. Vou pegar até outro caso aqui, não precisa ser esse não, vamos fazer outro aqui. Sei lá, xy mais xz, que seja. Né? Só um exemplo aqui para você entender o que eu quero dizer. Isso aqui é uma soma, né? Isso aqui é uma soma. Você está somando a parcela xy com a parcela xz. Se você olhar bem, ambas as parcelas de soma têm x. X. Então o que você pode fazer? Colocar o x em evidência, né? E aí agora essa parada vai virar uma multiplicação, né? Porque afinal de contas, estamos querendo fatorar, né? E fatorar significa transformar somas ou subtrações em multiplicações. Então aqui a gente não tá vendo aqui x vezes y, vou jogar aqui dentro y, porque a hora que eu fizer a distributiva, né, se eu fizer isso aqui, eu volto para cá. Apesar de não ser esse o resultado que eu quero, né, o resultado que eu quero é a parte de baixo mesmo. Mas, então eu vou respeitar, porque é sem alterar o significado, mas aqui eu tenho x vezes z, então eu vou jogar aqui z, porque a hora que eu fizer a distributiva, eu volto para cá, né, x vezes z. Você percebe que aqui eu tinha uma soma de duas parcelas, e agora eu tenho uma multiplicação de uma coisa com outra coisa? Ah, professor, mas aqui tem uma soma. Beleza, mas eu fiz aparecer aqui dentro a multiplicação entre duas parcelas, tá? Então isso aqui é fatorar, tá? Então isso daqui é a forma fatorada da expressão. Forma fatorada. Então quando a gente fala em fatorar, a gente está falando isso aqui, ó, transformar essas somas em multiplicações, beleza? Então é isso aqui que eu quero dizer quando a gente falar fatorar, a partir de agora, tá bom? Então tá. Definido bem o que é a faturação, o significado, a operação, os possíveis casos que a gente tem, né? Eu deixei já tudo escrito, porque senão o vídeo vai ficar tipo 3 horas de vídeo. Eu tentei gravar uma vez direto, só indo, escrevendo e falando. Cara, quando deu 40 minutos de vídeo eu cansei. Então aí já deixei tudo escrito que acho que vai ficar um pouquinho mais curto, tá? Então, os casos, né, são os seguintes. Eu tenho fator comum em evidência, diferença de quadrado. Para os produtos notáveis, então aqui a gente está falando de quadrado a soma do quadrado, a diferença é o quadrado da soma, o quadrado da diferença, o quadrado, o cubo da soma, o cubo da diferença, que é diferente da soma de cubo, que é diferente da diferença de cubos, tá? Eu vou explicar essas diferenças que eu listei aqui dentro dos produtos notáveis para soma de cubos, diferença de cubos e diferença de quadrado, tá? Fica frio. Outra coisa que é muito importante, cara, que eu vejo aluno errar isso direto, 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 direto. Tanto no colégio quanto no militar lá também. Mano, eles erram isso direto. Às vezes as pessoas se perdem com a diferença entre x mais x e x vezes x. Tá? X mais x é uma parada do seguinte, ó. Aqui na frente tem um 1, tá? Não é zero não, porque se zero vezes qualquer coisa é zero. Tem um 1 aqui na frente, tá? Então o fator comum entre eles é o x. Se a gente usar aquela mesma coisa que a gente usou aqui atrás, coloca o x em evidência, né? Fica 1 mais 1, dá 2x, né? Então quando eu somo x mais x, quando eu faço x mais x, é a mesma coisa que somar os números que estão aqui na frente, tá? Por isso que vira 2x. Quando você faz x vezes x, né, você tem a potenciação, né? É um conceito de potenciação. Aí está fazendo a multiplicação. Então aí você mantém a base, soma os expoentes, né? Então 1 mais 1 dá 2, beleza? Então tem uma diferença brutal entre x mais x, que é 2x, e x vezes x, que é x ao quadrado. Ou, pelo amor de Deus, promete para mim que você nunca mais vai confundir essa parada aqui, né? Porque confundir isso daqui vai zicar todo o seu rolê, tá bom? Então, vamos, vamos dar por entendido que agora você sabe a diferença entre x mais x e x vezes x. Fechado? Beleza. Então, vamos
para os tópicos, né? Os casos aqui para eu discutir com vocês, para eu explicar para vocês cada um dos casos. E as diferenças, semelhanças, fazer exercício e tudo mais. Beleza? Então vamos lá. Ó, o fator comum em evidência, a gente tem como ideia colocar em evidência o menor fator comum que tem nas duas expressões. Por exemplo, se eu tenho 2x mais 2y, o que eles têm em comum é o 2. E só o 2, tá vendo? Então eu vou colocar aqui em evidência o 2. Porque se eu fizer 2 vezes x, eu tenho 2x. Porque se eu fizer 2 vezes y, eu tenho 2y. Beleza? Então tá bom. Ai, professor, e esse monstro aqui embaixo? Então esse monstro aqui embaixo eu deixei aqui de exemplo para a gente fazer junto, tá? Então a gente vai desenvolvendo esse negócio passo a passo para você entender. Ó, vamos lá. Se a gente olhar cada uma das parcelas, todas elas têm A, B e X. Todas elas têm A, B e X. Então, o que eles têm em comum é A, B e X. Fechado. Então, já vou abrir aqui o parênteses da multiplicação, né? E aí a gente vai continuar. Então, tá. A gente sabe que a ideia é colocar em evidência o menor fator comum para toda expressão. Então, o menor fator comum é a menor quantidade deles, ó. Então, o A tem 1, né? A elevado a 1, A elevado a 2, A elevado a 1, A elevado a 2. Então, a menor quantidade de A é 1. Quando a gente não deixa nada indicado em cima da letra ou do número, é porque tem o 1 aqui em cima, tá? Então, eu vou deixar aqui sozinho para indicar que tem 1 aqui. Agora, olha o B. 3, 2, 2, 1. A menor quantidade é 1 também, então eu vou deixar afinado aqui porque a menor quantidade é 1. Beleza. Então, agora, olha o X. Deixa eu apagar aqui. Aí a gente vai olhar o X. Olha o X. O X tem 2, 2, 3, 3. Então a menor quantidade é 2, vou deixar aqui a menor quantidade 2. Professor, por que eu não posso deixar aqui a menor quantidade 3? Porque se você deixar a menor quantidade 3 aqui, na hora que você vier aqui com essa parada, e fizer AB, né, sobre vezes alguma coisa, você vai ter que multiplicar aqui por alguma coisa que dê x quadrado, mas aqui fora tem uma coisa já que é maior do que x quadrado. Aí só se você dividir, né, vai ficar um negócio estranho. E aí ao invés de facilitar a reescrita, ela vai dificultar a reescrita, mano. Então é por isso que a gente coloca aqui fora o menor valor para o expoente, tá? Não tem nada de errado, eu posso colocar o 3 se eu quiser, poderia colocar o 3 como o fator comum aqui, tá? Eu poderia colocar 3, mas aí ia começar a aparecer uns dividido por x aqui, ó. Tanto aqui quanto aqui. Nossa, e aí a ideia de simplificar a reescrita, né, de facilitar a reescrita, vai por água abaixo, porque aí você não tem mais a facilidade. Aí você já está montando a dificuldade, tá? Então, eu vou deixar aqui 2, beleza? 2, porque é o menor valor para cada um deles, né? Quando a gente olha em comparação. Beleza. Então, ó, agora aqui, lembrete, né? Que a gente quer reescrever a expressão sem alterar o significado. Então aqui a, b ao cubo, x quadrado. Aqui eu já tenho a, então não precisa de outro a aqui dentro. Aqui eu já tenho x quadrado, então não precisa de um x quadrado aqui dentro. O que eu tenho aqui é um b só, então falta aqui dentro b quadrado. Porque a hora que eu juntar esse b com esse b ao quadrado, dá o b ao cubo. Aí aqui tem um menos, eu vou respeitar, então aqui tem o menos. Aqui tem a quadrado. Como aqui só tem um a, eu vou colocar um a aqui. Porque a hora que eu multiplicar esse a com esse a, dá a quadrado. Tá? Pensando nesse critério aqui, tá? Estou pensando exclusivamente nesses critérios aqui, ó, tá? Beleza. Então aí, b ao quadrado, eu junto a com a, b com b, x com x, tá? Porque tá todo mundo multiplicando dos dois jeitos. Então, aqui tem b ao quadrado e aqui tem b, então eu vou colocar um b aqui. Aqui já tem x ao quadrado, então eu não preciso colocar nada. É como se eu colocasse um 1 aqui na frente, tá? Aí, eu vou colocar o mais aqui. Então aqui vai ficar A, já tem o A, então é como se eu colocasse um 1 aqui. B, né? Então aqui tem um B, mas eu quero chegar em B quadrado, então eu vou colocar um B aqui. Aqui tem x ao quadrado, mas eu quero chegar em x ao cubo, então eu vou colocar um x aqui. Beleza. Aí aqui tem um menos. Aqui tem um A quadrado. Aqui só tem um A, então eu vou colocar um A aqui. Aqui tem um B, e aqui tem um B, então é como se eu colocasse um aqui no meio, tá? Então não faz diferença nenhuma. E x ao quadrado para chegar em x ao cubo, falta um x, tá? Então, decompondo esse negócio, a gente vai ver uma parada desse tipo. Professor, mas olha, eu tô olhando a expressão, eu tô vendo que dá pra eu quebrar ela aqui no meio, aqui assim, simplificar esse pedaço e esse pedaço. Pode continuar? Pode. Né? Deve, inclusive. Porque
Ainda dá para simplificar mais. Então aqui esse pedaço aqui fora ficou abx quadrado. Esse aqui de dentro, né? Eu vou colocar aqui um colchete. Se olhar bem, ele tem b como fator comum. Então eu vou colocar aqui o b como fator comum, tá? O b como fator comum agora. Porque o b, ele multiplica um b aqui dentro, vai dar b ao quadrado, menos. Aí aqui é a b, então aqui só falta um a, né? Beleza, essa parada é b vezes b menos a. Aí aqui tem o mais, eu vou copiar o mais. Se você olhar aqui, eles têm o x como fator comum, então eu vou colocar aqui o x em evidência. Aqui é x que multiplica b, então aqui b. Aqui é x que multiplica a, então eu vou colocar aqui menos a, né? Então, menos a. Beleza. Então, isso aqui é, de novo, a nossa fatoração mais uma vez, né? E aí, se a gente olhar de novo, mais uma vez, eles têm b menos a e b menos a. Posso colocar mais uma vez em evidência ainda? Pode, deve. Então, coloca aqui b menos a em evidência, b menos a em evidência, né? Aí, esse b menos a multiplica b, então aqui dentro eu vou colocar b. E esse b menos a multiplica x também, né? Então eu vou colocar aqui mais x. Porque se eu fizer distributivo, eu volto para essa linha. Se eu fizer distributiva dessa, eu volto para essa. Se eu fizer dessa, eu volto para cima, tá? Então, a minha soma, né, de várias parcelas virou isso aqui no final, ó. A minha soma de várias parcelas virou uma multiplicação entre três coisas. Virou uma multiplicação entre três coisas. A, b, x quadrado, que multiplica b menos a vezes b menos x. Percebe? Eu transformei várias somas e subtrações numa multiplicação grande, tá? Tem gente que ignora esses conceitos de fatoração, porque acha que é básico, pula, não dá a devida atenção. Aí quando vai estudar lá cálculo, que tem que ver o limite da função, e aí tem que avaliar se aproxima por um lado, para a esquerda, para a direita. Mano, fica tudo perdido porque não sabe reescrever a função. Normalmente pulou essas etapas básicas aqui de fatoração, tá? Então se você tem dificuldade com cálculo, meu filho, e não entende nada de limite, provavelmente é porque você não sabe decompor direito as funções, tá? Então aí tem que voltar e fazer um rolê de fatoração de novo. Beleza? Então quando a gente fala de fator comum em evidência, eu estou falando dessa parada aqui, ó, de reescrever várias somas e subtrações até ela virar um produto, tá? Virou uma multiplicação dessa parada, com essa parada, com essa parada. Beleza? Então isso daqui é um fator comum em evidência. O próximo caso é o rolê da diferença de quadrado. Então, quando eu tenho um negócio do tipo um número negativo, né? Uma diferença entre dois números, multiplicada com a soma de dois números, esse é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Eu vou deixar aqui, ó, em algum canto aí, um cardzinho para você acessar uma questão que usa bastante isso aqui, tá? Uma questão de picar que usa bastante isso aqui. Beleza? Eu, inclusive, botei lá no Instagram essa questão como desafio há um tempo atrás. Então, aí tem a resolução dela. E a gente usa bastante esse conceito de diferença de quadrado. Então, em algum lugar por aí vai aparecer um card para te levar para a questão. Beleza? Você tem duas formas de demonstrar isso aqui. Via álgebra, que é só pegar aqui e fazer a distributiva, tá? Então, a vezes a dá a ao quadrado, a vezes b dá ab, a vezes menos b dá menos ab, b vezes menos b dá menos b quadrado. Eu tenho mais ab juntando com menos ab, é como se eu tivesse mais 2 menos 2, né? Essa soma dá zero. Então, essa soma aqui também dá zero. E aí só sobra a quadrado menos b quadrado. Uma forma de demonstrar via álgebra. Eu gosto mais da demonstração via geometria, tá? Ela é mais comprida, tem mais desenho e tal, mas ela trabalha no negócio de uma forma um pouco mais bonitinha. Qual que é a ideia aqui? Quem tem muita visão geométrica, quem tinha, né, muita visão geométrica, eram os caras da Grécia Antiga, tá? Tales, Ptolomeu, Platão, por aí vai, cara. Os caras, eles não tinham domínio desse negócio da álgebra. A álgebra vem depois, tá? O que eles tinham mesmo era domínio da geometria. Newton, sabe o cara lá das leis de Newton? Ele também tinha um domínio fantástico de geometria. Tanto que você pega lá o livro lá do Princípio, a maioria das demonstrações são geométricas, cara. É um negócio bonito de ver também. Qualquer hora a gente pode fazer uma aula só para falar do Newton e das contribuições dele para a ciência, para matemática, para o cálculo e por aí vai, tá?
Mas beleza. Então, ó, quando a gente fala A ao quadrado, é como se eu estivesse falando da área de um quadrado de lado A, tá? Então, isso daqui é A ao quadrado, é a área de um quadrado de lado A. Assim como B ao quadrado é a área de um quadrado de lado B. Então, se eu fizer A quadrado menos B quadrado, é como se eu pegasse essa área e subtraísse essa área, né? Então, é como se eu pegasse A quadrado e tirasse B ao quadrado, beleza? Então, essa região aqui toda pintada de amarelo é A quadrado menos B quadrado. Inclusive, eu posso fazer um cortezinho aqui nela, né? Porque é como se a gente estivesse olhando a parada no seguinte, ó. Esse teco aqui é B. Esse teco aqui também é B, porque é um quadrado de lado B, tá? Que não tem, aqui é só um espaço vazio. Então, esse pedaço aqui também é B. Esse tecão aqui era o lado do quadrado aqui que media A, né? Ó, como se eu transpusesse essa figura para cá. Então, esse tecão aqui mede A, e esse pedaço aqui dentro, aqui, ó, mede A menos B, né? Esse teco aqui mede A menos B, porque esse pedaço aqui mede B. Beleza. E esse pedaço aqui mede B. Esse aqui. Tá bom, então esse pedaço aqui é A menos B. Esse pedaço aqui, a priori, é algo que a gente não sabe direito, né? Esse aqui, ó, daqui. Porque eu sei que só esse teco aqui, esse pedaço aqui, ainda faz parte desse quadradão aqui, né? Então isso daqui é A, tá? Eu vou pegar esse quadrado, esse retângulo, aliás, desculpa, e vou jogar ele aqui, né? Porque isso daqui é como se fosse um quadrado de lado A menos B, tá? Isso daqui é A menos B, se você quiser. A menos B, tá? Esse pedaço aqui. Então, se você olhar bem, esse teco aqui, todo, é A menos B, que é esse lado aqui, né? Porque esse teco veio para cá, então esse pedaço que sobrou aqui é A menos B. Agora, esse aqui que sobrou é A, que era todo o pedaço, né? A, mais esse retângulo aqui, ó, que veio para cá, ele tem lado B. Ele tem lado B. Esse lado aqui é como se ele tivesse aqui, ele tem lado B. Então é A mais B, né? Esse pedaço aqui todo. A mais B. A mais B. Então esse pedaço aqui é como se fosse, né, a área dele é como se fosse A menos B vezes A mais B. Se eu juntar essa área inteira aqui, ela é exatamente igual à área de cima, né? Esse pedaço aqui é exatamente igual à área de cima, né? Ele é exatamente igual a A quadrado menos B quadrado. E aí essa daqui é uma forma de ver mais geométrica, tá? É uma demonstração mais geométrica. Então a gente consegue mostrar aqui um retângulo de lado A menos B vezes A mais B, né? De lados A menos B e A mais B, ele tem área A quadrado menos B quadrado, tá? Porque essas áreas são equivalentes. Então isso daqui é uma explicação mais geométrica para da onde vem esse negócio, né? Da onde vem essa parada, qual é a origem dela, tá? Exercício aí em algum canto aí para você não esquecer. Beleza. Produtos notáveis. Ó, olha só. Os produtos notáveis é aquela parada que a gente aprende lá, que é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso daqui é um negócio que a gente chama de é, soma, né, ao quadrado, né? Então, isso daqui é o quadrado da soma. Quadrado da soma, tá? Então, essa parada, ela é diferente da soma de quadrados. Então, a primeira coisa que eu preciso que você entenda é que A mais B ao quadrado é diferente de A quadrado mais B ao quadrado. Porque essa parada tem um nome, isso daqui tem um nome, quadrado da soma. E essa outra parada aqui tem outro nome, isso daqui é a soma dos quadrados. Cara, eles têm nomes diferentes justamente que é para representar já coisas diferentes. Tá? Então não confunda, eles são diferentes. Quando você olha o quadrado da soma, se você abre, ele fica assim. A quadrado mais 2AB mais B quadrado. Né? O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ah, professor, como é que a gente mostra isso algebricamente? Então vamos lá, eu vou pegar essa parada aqui,
esse quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado segundo, e vou levar ele para um produto, né? Então eu peguei a expressão inicial aqui, essa aqui, copiei ela aqui, beleza. Na linha de baixo, dessa linha para essa, o que que eu fiz? Eu peguei o 2AB e quebrei ele em dois pedaços, AB mais AB, que dá o mesmo 2AB aqui em cima, né? Porque é como se eu estivesse fazendo x mais x, né? X mais x dá 2x, né? Se a gente pensa que x mais x é 2x, então AB mais AB é 2AB, tá? Mesma ideia. Beleza. Então, aí o que que eu fiz? Eu peguei esse grupo aqui, eu peguei essa expressão inteira aqui e dividi em dois grupos, tá? O grupo de cá e o grupo de cá. No grupo de cá, se a gente olhar bem, eles têm o A em comum, né? O A é um fator comum aqui. Botei em evidência o A aqui. Quando eu faço A vezes A, eu tenho A ao quadrado. Mas eu não vou fazer distributivo porque senão eu vou ficar preso nessa linha de cima eternamente. Eu não quero isso. E aí, então, eu faço A vezes A para dar A ao quadrado, A vezes B para dar AB. Se eu olhar essa parcela aqui agora, né, esse outro lado do grupo aqui, eu tenho o B como fator comum. Coloquei ele em evidência. Eu tenho B vezes A que dá AB. Eu tenho B vezes B que dá B quadrado. Então, beleza, ficou A que multiplica A mais B, mais, né, porque tem um mais aqui, eu não posso desrespeitar o negócio. Lembra lá do conceito inicial, que é reescrever somas e subtrações e multiplicações sem alterar o significado, né? Então, não posso alterar o significado. Aqui mais. E aí aqui vai ficar B que multiplica A mais B de novo. Então, se eu olhar aqui agora nessa linha, o que eles têm em comum é o A mais B. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele em evidência aqui. A mais B. Então, esse A mais B aqui de cima é esse A mais B aqui que está em evidência. Só que esse A mais B multiplica A. Então, aqui tem um A. E esse A mais B multiplica B. Então, aqui tem o B. Então, o que que ficou? A mais B vezes A mais B. Só que isso daqui é o mesmo conceito do x quadrado, né? É o mesmo conceito do x quadrado. É a mesma ideia que pensar x vezes x, né? E aí isso daqui é x ao quadrado. Então, A mais B vezes A mais B é A mais B ao quadrado, tá? E aí eu consigo transformar essa soma num produto. E aí isso aqui eu posso escrever como se fosse ao quadrado, tá? Então, algebricamente é assim que a gente consegue mostrar que o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo é o primeiro mais o segundo elevado ao quadrado, tá? E vice-versa também, tá? Dá para fazer o caminho inverso. Você consegue reescrever isso aqui e ir voltando, tá? É um bom exercício, inclusive, para você treinar. Pode pegar e reescrever essa parada e ir voltando. Também é possível, tá bom? Beleza, via geometria. Lembra que a área do negócio, né? A área do negócio, a área do retângulo, ela é o produto entre os lados, né? Os caras da geometria gostam bastante dessa ideia, né? De área, de comprimento. Então, A vezes B é a área desse retângulo. A vezes C, né? Por que A vezes C? Porque se esse lado é A, o retângulo tem, né, os lados paralelos iguais. Então, esse lado também é A. Então, isso daqui é A vezes C, é a área desse retângulo. Então, quando eu faço A que multiplica B mais C, esse teco inteiro aqui, ó, esse teco inteiro aqui de baixo aqui, ele é B mais C, tá? Então, é A que multiplica B mais C, que é a soma dos retângulos, da área dos retângulos AB e AC. Fechado? Isso é uma forma de mostrar. Agora, vamos olhar aqui. Eu tenho A quadrado, que é a soma de um quadrado de lado A. A soma do quadrado de lado A. Eu tenho B quadrado, que é a soma do quadrado de lado B. Então, isso daqui é A, isso aqui B. Isso aqui é A, isso aqui B. Então, isso daqui, ó, é um retângulo de lado AB. De lado AB, né? Então, lados A e B, né, no caso. E área AB. Esse daqui também é outro retângulo de lados A e B e área AB. Se eu for olhar tudo aqui, então quanto é que mede essa parada aqui? A mais B. E essa parada aqui? A mais B. Então isso daqui é um quadradão, né, de lados A mais B. Ou de lado A mais B, né, no caso que é o singular, né? Os lados são iguais. Então, a área do quadrado é lado ao quadrado, né? Então eu vou fazer A mais B vezes A mais B, que dá A mais B ao quadrado. E aí eu consigo mostrar que a soma dessas áreas individuais é essa área aqui, né? Então é uma outra forma de usar, tá? É uma outra forma de enxergar essa parada aqui, beleza? Tanto via álgebra quanto via geometria, tá? Então
quando a gente olha isso daqui via geometria, você está somando um quadrado de área A com um quadrado de área B e dois retângulos de área AB. Esse aqui e esse aqui. Quando você soma todas essas áreas, dá um quadradão de lado AB, ó. Lado A mais lado B. Lado A mais lado B. Então, isso aqui é um quadradão de lado AB. A área do quadrado é A mais B vezes A mais B, que é a soma desses pedaços aqui, tá? É um outro jeito de ver. Ó, o mesmo processo vale quando você tem o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, né? Isso daqui é A menos B vezes A menos B, né? Eu posso usar o mesmo processo algébrico para demonstrar isso aqui. Isso daqui a gente chama do quadrado da diferença. Entenda que quadrado da diferença é diferente da diferença de quadrados, tá? Isso aqui é diferente disso aqui que a gente viu atrás. O processo de montagem é diferente, tá? Tanto geometricamente quanto algebricamente. Então essas coisas levam nomes diferentes porque elas são conceitos diferentes, tá? Pelo amor de Deus, não misture as coisas. Um bônus aqui para você. A soma de quadrados, você pode escrever assim, ó. Você tem a quadrado mais b ao quadrado. Isso daqui é como se você tivesse a mais b ao quadrado, né? Porque, ó, pensa comigo. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu achar um jeito aqui de mostrar o que vai acontecer. A mais b ao quadrado, a gente viu lá em cima que é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza. Então, se eu reordenar isso aqui, eu tenho a mais b ao quadrado, mais 2ab. A única coisa que eu não quero aqui é esse 2ab, né? Esse pedaço aqui para mim não me interessa, né? Então, é como se eu fizesse isso aqui, a priori, ó. Então, eu peguei... Então, o que eu estou fazendo aqui? Isso daqui é a soma de quadrado, tá? De quadrados. Então, o que eu estou fazendo aqui? O que eu peguei? Eu peguei a mais b ao quadrado, elevei ao quadrado, achei isso aqui. A mais b ao quadrado mais 2ab. Beleza? Foi isso que eu achei aqui a hora que eu abri esse quadrado aqui, né? Quadrado primeiro, mais duas vezes primeiro segundo, mais quadrado segundo. Essa parcela aqui que está somando vai para o outro lado, subtraindo, né? É como se eu subtraísse, na verdade, do conceito de equação, eu deveria subtrair menos 2ab ao quadrado, mas a gente fala que vai para o outro lado subtraindo, tá? Então isso daqui é a mais b ao quadrado menos 2ab, e aí isso aqui é a quadrado mais b ao quadrado. Então, essa é uma forma de escrever a soma de dois quadrados, tá bom? Percebe que é diferente as duas coisas. Tá? Então tá aqui. Esse é o processo dos produtos notáveis para soma, tá? Para soma. Para os cubos, eu não vou demonstrar o algébrico, não, porque, nossa, a gente vai ficar aqui uma vida para demonstrar o geométrico, senão a gente vai ficar uma vida para demonstrar aqui. Aí eu vou fazer um exemplo rapidão desse aqui, para você entender o que a gente aplicou aqui, e aí a gente fala dos cubos logo em seguida. Então, ó, professor, qual que é um jeito, né, rápido de ver essa parada aqui? Você pode quebrar isso aqui em vários pedaços, né? Dividir isso em 27 a ao cubo, b ao cubo, menos 27 a ao cubo, b ao cubo, mas eu acho que vai dar muito trabalho. Então, o que é melhor ver aqui? Ó, eu sugiro que você enxergue essa parada desse jeito. Isso aqui é alguma coisa ao quadrado, menos, né, duas vezes alguma coisa vezes alguma coisa, mais alguma coisa ao quadrado. Ah, professor, como é que você está vendo isso? Aí a gente volta na ideia que eu falei de quebrar isso aqui em 27, a ao cubo, b ao cubo, menos 27 a ao cubo, b ao cubo, né? Porque isso aqui é menos 54 ao cubo, b ao cubo, né? Então isso daqui é duas vezes 27 a ao cubo, b ao cubo. Então isso daqui está indicando para mim claramente que eu consigo escrever isso aqui nesse formato, né? Porque, ó, tenho 2 aqui na frente, que é esse 2 aqui, tá? O meu primeiro cara seria a ao cubo,
ao cubo. E o meu segundo cara seria 27b ao cubo, né? Professor, como é que você sabe que é 27b ao cubo, o seu segundo cara? Porque eu sei que 27 ao quadrado é 729, né? 27 vezes 27 é 729. Então, isso daqui é a mesma coisa que a sexta, né? Menos 54 ao cubo b ao cubo mais 729 p a sexta, tá? Então, isso daqui é um jeito de enxergar essa parada. Porque aí, quando eu enxergo isso, é mais fácil entender, então, que se isso daqui tem esse comportamento de quadrado do primeiro, mais ou menos, né? Duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, eu sei que se eu seguir os mesmos processos que eu segui anteriormente, de vir fatorando na mão, né, isso vai dar, né? A gente já definiu que o primeiro é a ao cubo, e que o segundo é 27b ao cubo. A gente já conseguiu identificar isso. Então, isso daqui vai ficar a ao cubo, né? Isso aqui vai ficar a ao cubo mais 27b ao cubo, tudo isso ao quadrado, tá? Esse é um jeito de ver. Esse é um jeito de ver. Que na minha concepção talvez seja o mais rápido de ver. Se você não enxergar desse jeito, aí eu te aconselho a quebrar mesmo essa expressão em vários pedaços e ir fazendo, né? Fazer tipo assim, ó. Eu vou fazer aqui um pedaço dela, vai. A sexta menos 27 ao cubo, b ao cubo, menos 27 ao cubo, b ao cubo, mais 729 p a sexta. Beleza. Então, essa parada aqui você consegue quebrar em 2, tá? Vou simplificar isso aqui em 2. Então, você tem a ao cubo como fator comum, a ao cubo que multiplica a ao cubo, menos 27b ao cubo, tá? Aí aqui tem o menos, vou colocar o menos. Aqui você tem 27. Aqui dentro é 27 vezes 27, tá? Então você tem 27b ao cubo como fator comum. Então eu vou colocar aqui, ó, 27b ao cubo como fator comum. Como o menos está aqui fora, e aqui tem o menos, eu vou jogar aqui só então a ao cubo. Aqui como tem o mais e aqui tem o menos, se eu jogar aqui mais, a hora que eu fizer, né? Porque é intuitivo a gente jogar um mais aqui dentro, porque aqui tem o mais. Mas não faz isso. Porque esse mais aqui tem que aparecer na regra de sinal. Então eu sei que menos com menos vai dar esse mais aqui, tá? Então na hora que eu fizer a multiplicação, aí aqui dentro tem que ser menos 27b ao cubo. Porque 27 vezes 27 dá, 120, dá 729, b ao cubo vezes b ao cubo dá b a sexta, tá? E aí aqui, ó, menos com menos dá o mais que tá aqui, tá bom? Então estamos respeitando todos os sinais bonitinho. Esse cara é fator comum, né, das duas expressões, então eu coloco aqui a ao cubo menos 27b ao cubo, ou aqui não é mais, aqui é menos, né? Ainda bem que eu fiz de novo, ó, menos, tá? Que multiplica a ao cubo, porque esse a ao cubo está multiplicando a ao cubo, e esse a ao cubo menos 27b ao cubo está multiplicando menos 27b ao cubo. Bom, como essa jossa aparece duas vezes, né, esse monstro aparece duas vezes, então isso daqui é a ao cubo menos 27b ao cubo elevado ao quadrado. Tá? Um outro jeito de ver a mesma coisa, dois caminhos distintos. Bom, beleza. Vamos mostrar aqui brevemente como é que funciona o rolê dos cubos, tá? Tanto o cubo da diferença quanto o cubo da soma. Mas o cubo da soma é um rolê. Diferença de cubos aqui, né? Ou melhor, cubo da diferença, e aqui tá trocado, né? Foi mal. Que é a soma de cubos. Soma de cubos. E aqui é a diferença de cubos. Nossa, cara, é muita aula no dia. Aí eu fico meio jurita mesmo. Diferença de cubos. Aí, agora sim. Que é pra você não trocar os nominhos lá também, né? E não trocar os conceitos, não achar que são coisas iguais, elas não são, tá? São coisas diferentes. É importante a gente respeitar o diferente. Beleza, então, ó.
eu vou fazer aqui agora a demonstração do caminho para o sinal negativo. Porque aqui a gente fez o produto notável com sinal positivo, né? Então agora eu vou fazer o caminho com sinal trocado, tá bom? Então vamos lá. Ó, então eu quero mostrar que essa soma a ao cubo menos 3a quadrado b mais 3ab quadrado menos b quadrado é igual a menos b elevado ao cubo, tá? Isso daqui é o cubo da diferença. Então, ó, esse 3a quadrado b aqui, eu quebrei ele em menos a quadrado b menos 2a quadrado b, porque se eu juntar o 1 daqui com o menos 2 daqui, dá menos 3. Peguei esse cara aqui e fiz o mesmo processo. Quebrei em 2 e 1. E aí esse cara aqui eu só repeti, tá? Eu dividi isso em 3 bloquinhos, esse primeiro, esse segundo e esse terceiro. E eu vou fatorar cada um deles. Ó, aqui o que eles têm em comum é o a quadrado. A quadrado, né? Porque pensa no fator comum em evidência, a gente coloca para fora aquele que tem menor quantidade, né? Então, o 2 é menor que o 3, coloquei o a quadrado para fora. Aqui, se eu multiplicar por a, eu tenho a ao cubo. Aí aqui tem o menos, eu vou colocar aqui o menos, porque aqui fora tem o mais, mais com menos dá menos. E aqui eu tenho a quadrado b, então eu vou jogar aqui dentro só o b, tá? Porque a hora que eu fizer a quadrado b, eu volto para esse pedaço aqui. Aí aqui tem o menos, eu vou olhar aqui, ó, tem menos 2ab em todo mundo. Então aqui menos 2ab em todo mundo. O que eu tenho aqui é menos 2a quadrado b. Eu já tenho 2ab aqui, falta só um a aqui, para a hora que eu juntar menos 2ab quadrado, de menos 2ab, a hora que eu juntar com a, fica menos 2a quadrado b. Aqui, como tem o mais, eu vou colocar um menos, porque menos com menos dá mais. 2ab, então aqui eu vou colocar só um b, porque 2ab vezes b, 2ab quadrado. Tá? Aí aqui tem o mais, eu vou colocar o mais. E aqui, ó, o que eles têm em comum é o b. Só que eu vou colocar aqui b quadrado, que é a menor quantidade possível. B quadrado vezes A, então eu vou colocar aqui B quadrado vezes A, que é esse pedaço. Aqui, como tem o mais, eu vou colocar menos, porque mais com menos dá menos, tá? B quadrado vezes B dá o B ao cubo que está aqui, né? B quadrado vezes B dá o B ao cubo. Beleza. Então, esse pedaço é igual a esse pedaço, que é igual a esse pedaço, né? Eles são o meu fator comum das três expressões, então eu posso botar em evidência. A menos B. Só que esse meu A menos B está multiplicando A quadrado menos 2ab mais b quadrado, né? Só que se eu for olhar aqui, essa parada aqui é exatamente essa parada aqui atrás, né? É exatamente essa parada aqui atrás, ó, tá vendo? Que é a menos b ao quadrado. Então, eu já vou transformar isso aqui em a menos b ao quadrado, tá? Então, como eu tenho 1 aqui e 2 aqui, e eles estão se multiplicando, né? São potências de mesma base multiplicando. A gente mantém a base e somos os expoentes. 1 mais 2, né? 1 mais 2 dá 3. Né? Aqui eu faço 1 mais 2. Então, isso daqui é a mesma coisa que a menos b ao cubo, tá? Que é essa parcela aqui que eu estava falando. Então, escrever isso aqui, a ao cubo menos 3a quadrado b mais 3ab quadrado menos b ao cubo é a mesma coisa que escrever a menos b ao cubo, tá? E aí, fazer o cubo da soma, fazer a ao cubo mais 3a quadrado b mais 3b mais 3ab quadrado. 3ab quadrado mais b ao cubo é igual a mais b ao cubo, tá? Isso daqui é o cubo da soma. Cubo da soma, tá? Olha só. Então, o jeito de demonstrar é exatamente o mesmo caminho. Quebra esse em dois pedaços, quebra esse em dois pedaços, fatora, tá? Que você vai chegar nisso aqui. Eu recomendo muito que você tente fazer esse caminho, tá? Fica como uma tarefa para você fazer essa demonstração. Ela não é difícil, não. Basta seguir o mesmo caminho desse aqui. Aí depois você me conta aí nos comentários se você conseguiu ou não. Tarefa, tá? A tarefa é demonstrar. Ah, professor, mas demonstrar é chato. Eu sei que é chato, cara, mas é a forma que a gente tem de compreender sem decorar, entende? Eu não preciso decorar essa parada, porque se eu esquecer, eu sei chegar. Aí eu preciso ficar ocupando menos espaço na minha cabeça com as coisas que eu decorei, com as coisas que eu memorizei, né? Porque aí, se eu esqueço, eu sei voltar e fazer, tá? Não, não é o fim do mundo.
guarda melhor na memória quando você não precisa decorar algo. Beleza, a soma de cubos é a diferença de cubos, tá? Eu quero mostrar o que que é isso aqui. Isso aqui a gente consegue reescrever na forma a mais b, que multiplica a quadrado, menos ab mais b quadrado. Isso daqui a gente pode reescrever na forma a menos b. Então eu quero mostrar como é que a gente vai chegar nisso aí, tá? Que multiplica a quadrado mais ab mais b quadrado, tá? Então, vomitão. Tá acabando já. Aí depois eu só vou fazer mais um exercício e aí já é. Ó, olha só. Como é que eu mostro que isso aqui vai virar esse produto, né? Então, a ao cubo mais b ao cubo, ele poderia vir daqui, né? Ele poderia vir de a mais b elevado ao cubo, porque eu sei que vai aparecer isso aí a hora que eu abrir isso aqui, né? A mesma coisa esse aqui. A ao cubo menos b ao cubo, eu sei que vai aparecer ele em algum momento se eu fizer a menos b ao cubo, tá? Vou tentar desenvolver os dois ao mesmo tempo. Então esse aqui, ó, vai ficar a ao cubo mais 3a quadrado b mais 3ab quadrado mais b ao cubo. Beleza? Professor, como é que você sabe que isso aqui vai chegar nisso aqui? Ah, é como se eu tivesse pegado a soma deles e vindo fatorando eles até chegar nisso aqui, tá? É como se eu tivesse feito o processo de demonstrar. Aí eu ia chegar e ia conseguir entender que um era igual ao outro. Assim como no processo anterior, a gente mostrou que esse cara é a ao cubo menos 3a quadrado b mais 3ab quadrado mais b ao cubo. Beleza. Então agora aqui o que que eu vou fazer? Eu vou agrupar essa parada desse jeito aqui, ó. Então isso aqui é a ao cubo mais b ao cubo mais 3a quadrado b mais 3ab quadrado, tá? Assim como essa parada aqui é a ao cubo. Opa, esse último não é mais, é menos, tá? Desculpa. Menos b ao cubo menos 3a quadrado b mais 3ab quadrado. Beleza. Então, reescrevi, né, as duas expressões. Se eu quero chegar nesse cara aqui, então eu vou pegar esse pedaço aqui e vou deixar ele sozinho. E esse outro pedaço aqui, eu vou passar para esse lado da igualdade. Então, escrever a ao cubo mais b ao cubo é equivalente a fazer a mais b ao cubo menos 3a quadrado b menos 3ab quadrado. Assim como fazer a ao cubo menos b ao cubo é a mesma coisa que fazer a menos b ao cubo mais 3a quadrado b menos 3ab quadrado, né? Estava positivo, passou para o outro lado, né? Com os sinais trocados. Porque não é que troca o sinal, troca a operação, tá? Aí, beleza. Aqui, ó, a gente ainda consegue fatorar essa parada aqui, porque eles têm 3ab em comum, todos eles, né? Então isso aqui é a ao cubo, a mais b ao cubo, menos, né? Menos. Eu posso botar aqui 3ab, né? Que multiplica. Aí aqui eu vou olhar o seguinte, ó. Aqui, menos 3ab. Então aqui eu vou colocar a, porque 3ab vezes a é 3a quadrado b. Aí aqui, como aqui tem o menos, eu vou colocar mais, porque menos com mais na multiplicação dá menos, tá? Aqui, como já tem 3ab, só falta um b aqui. B, né? B. Beleza? Então, menos 3ab vezes b é menos 3ab quadrado. Bom, a mesma coisa aqui. Eu vou fatorar esse pedaço. Então, eu vou ter a menos b ao cubo, que fica, né, mais 3ab em evidência, tá? Aí aqui tem um a, então eu vou colocar um a. Aqui tem um menos, então eu vou colocar o menos, porque mais com menos a multiplicação dá menos. E aqui eu vou colocar o b, porque a hora que eu fizer distributivo, menos 3ab quadrado. Então tá.
Olha só, essa parcela aqui é exatamente igual a essa parcela aqui. Então, eles são um fator comum, tá? Então, eu vou colocar aqui em evidência A mais B. Por que não colocou A mais B ao cubo? Porque o menor valor para colocar em evidência é o 1, tá? É o que vai mais me favorecer na hora de reescrever. Assim como aqui tem A menos B ao cubo e A menos B. Vou colocar ele em evidência. Então, aqui vai ficar A menos B em evidência, que vai multiplicar alguma coisa aqui dentro. Isso aqui é A mais B, que vai multiplicar alguma coisa aqui dentro. Olha só, se aqui é A mais B ao cubo e eu já tenho o A mais B para fora, que é do fator comum desses dois, então aqui vai sobrar A mais B ao quadrado. Porque a hora que eu fizer a distributiva desse pedaço com esse pedaço, vai dar esse pedaço. E aí aqui tem um menos 3AB, que eu vou repetir ele aqui dentro. Menos 3AB, porque a hora que eu fizer A mais B vezes menos 3AB, eu volto para essa linha aqui. Não que eu queira fazer isso, tá? Eu não quero fazer isso, é só para mostrar que isso é igual. Beleza, a mesma coisa aqui, tá? Botei em evidência, então aqui ficou A menos B ao quadrado mais 3AB. Beleza, estamos no fim já. O que rola aqui é o seguinte. Essa parada aqui é um produto notável, né? Então isso daqui é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos 3AB. Essa parada é a diferença, né? O quadrado da diferença, né? Então isso daqui é quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais 3AB. Então aqui, agora você consegue, né, juntar esse com esse, né? Que eles são AB, AB, mesma coisa esse com esse, né? AB, AB. Lembra que, como a gente falou lá atrás, bem no início da coisa, a gente opera letra com letra, a gente está só operando os números que estão na frente, tá? Por causa dessa ideia de fatorar. Então aqui vai ficar A mais B, que multiplica A quadrado. 2 menos 3 dá menos 1. Menos AB mais B quadrado. E aí isso daqui é A mais B ao cubo, né? Que era o que eu queria demonstrar lá no início. Isso daqui é A ao cubo mais B ao cubo. E esse aqui é A menos B, que multiplica A quadrado, menos 2 mais 3 dá mais 1, mais AB mais B quadrado. Beleza? Então isso daqui é A ao cubo menos B ao cubo. Então fechou. Essas são as principais formas de demonstração e como a gente faz para obtê-las, né? Porque aí não adianta nada você só decorar um monte de coisa e não conseguir entender o porquê das coisas. Eu acho que, mano, é muito importante para aprender exatas, não transformar elas, as ciências exatas, num apanhado de decoreba, cara. É um negócio para você conseguir progredir nessa parada, entender de onde vem, tá? Então, por mais que dê mais trabalho, é melhor, né? Porque favorece a criação de mais sinapse cerebral, a gente fica mais inteligente, a gente consegue dominar melhor a coisa que a gente quer estudar. Então, por fim, mas não muito menos importante, eu vou fazer um exercício com vocês aqui, que eu já tinha deixado separado no gatilho, no jeito, para a gente responder. Eu acho que é esse aqui mesmo. Aí. Beleza, então vamos resolver isso aqui. E aí, acabou-se, tá? Então, ó, sejam A e B números reais, tais que A quadrado mais B quadrado igual a 6AB, tá? Aí, se o cubo, né, a diferença dos cubos sobre a soma dos cubos é igual a P dividido por Q vezes raiz de 2, onde P e Q são primos entre si, eu vou chegar nessa parte de falar do primos entre si, tá? Eu explico no meio da questão aqui, ó. O valor de P mais Q então a gente quer descobrir quanto é P mais Q, sem nem saber quem é P e quem é Q, mas o que a gente quer descobrir é isso aqui. Tá bom, então vamos começar por aqui, ó, do início da questão. A questão falou pra gente o seguinte, que A quadrado mais B ao quadrado é 6AB.
Então, a gente usou esse truque lá algumas vezes, então eu vou usar de novo. Que é o seguinte, a quadrado mais b quadrado é igual, o 6ab eu posso escrever ele em duas parcelas, né? 4ab mais 2ab, né? Porque 4 mais 2 dá 6. Então, isso aqui é 4ab mais 2ab, tá? Então, só reescrevi de um jeito diferente, mas estou mantendo a originalidade da coisa, tá? É a mesma expressão. Então aqui, a quadrado mais b quadrado, esse cara está positivo, vem para o outro lado negativo. Tudo isso é igual a 4ab. Esse cara aqui, né, vai ficar assim, a quadrado menos 2ab mais b quadrado igual a 4ab. Professor, por que você fez isso? Ué, para você poder enxergar que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Mesma coisa que isso aqui, né? Ups. Não. Aí, pronto. É a mesma coisa que isso aqui, né? Tá? A menos b ao quadrado, a quadrado menos 2ab mais b quadrado. Beleza. Então, estamos aqui. Isso aqui podemos escrever como a menos b ao quadrado igual a 4ab. Bom, eu posso tirar a raiz quadrada dos dois lados, né? Porque esse cara está ao quadrado, tira a raiz quadrada dos dois lados, ele vai perder o quadrado também, né? Então, a operação inversa de elevar ao quadrado é extrair a raiz. Esse cara sai da raiz, vai ficar a menos b igual, raiz de 4 é 2, então isso aqui é 2 raiz de ab. E eu vou deixar assim, tá? Uma outra forma de escrever isso aqui, um outro jeito de escrever a mesma coisa, é usando o quadrado a soma dos quadrados, né? Que foi uma parada que eu falei que eu ia deixar de bônus aqui, ó. Que é esse negócio aqui no final, aqui, que é a soma dos quadrados, né? Então, escrever a soma dos quadrados, quando eu tenho a quadrado mais b quadrado, é a mesma coisa que a mais b ao quadrado menos 2ab. Então, eu vou usar isso aqui, tá? A mais b ao quadrado é a mesma coisa que a mais b, a quadrado mais b quadrado, desculpa, é a mesma coisa que a mais b ao quadrado, menos 2ab. Tá, mas ele falou para mim que a quadrado mais b quadrado é 6ab. Ou seja, essa parada aqui eu posso trocar por 6ab. E isso é a mais b ao quadrado menos 2ab. Essa parada tá negativa, vai para o outro lado positiva. Então eu posso escrever isso como a mais b ao quadrado igual 6ab mais 2ab. Então aqui vai ficar a mais b ao quadrado igual a 8ab. Bom, tira a raiz de todo mundo, né? Tira a raiz de todo mundo. Vai simplificar aqui a parada. Então eu tenho a mais b igual a raiz de 8 vezes raiz de ab, tá? Eu posso quebrar isso em duas raízes. Nada impede, porque está multiplicando. Professor, por que você fez isso? Estratégico. Já explico por quê. Raiz de 8 é a mesma coisa que quando a gente, né, tira ele da raiz, 2 raiz de 2. Então isso daqui é 2 raiz de 2 vezes raiz de ab. E eu vou deixar ele assim por enquanto, tá? Vou deixar ele assim por enquanto. Beleza. Então agora eu vou para a expressão em si, para o monstro que ele deu aqui. A menos b ao cubo sobre a mais b ao cubo. Então vamos escrever isso aqui, né? A cubo menos b ao cubo sobre a ao cubo mais b ao cubo. Bom, como a gente já deduziu essa parada, a gente sabe que isso daqui é a menos b vezes a quadrado mais ab quadrado mais b quadrado, ab mais b quadrado, dividido por a mais b, que multiplica a quadrado menos ab mais b quadrado. Essa parada a gente consegue reescrever ela, se for o caso, né? A menos b, vou só dar uma reescrita aqui, eu vou agrupar esses dois termos, a quadrado mais b quadrado mais ab sobre a mais b, a quadrado mais b quadrado menos ab. Professor, mas não dá para agrupar, não dá para cortar nada, não dá mesmo, tá?
Nem sonha, não dá, porque não tem nada igual aqui para cancelar. Mas a gente sabe o seguinte, que A menos B é 2 raiz de AB, então eu vou começar a substituir essas coisas, né? A 2 raiz de AB. O A mais B é 2 raiz de 2 raiz de AB. Esse cara que o enunciado falou que é 6AB, 6AB, o enunciado falou, tá lá, ó, A quadrado mais B quadrado, 6AB. Então isso daqui é 6AB mais AB sobre 6AB menos AB. Então essa parada vai ficar 2 raiz de AB sobre 2 raiz de 2 raiz de AB vezes 7AB sobre 5AB. Beleza, agora sim tem um monte de coisa que é igual, agora dá para cancelar, né? A raiz com a raiz vai embora, o 2 com o 2 vai embora, o AB com o AB vai embora. Então essa expressão monstruosa sobrou o seguinte, né? Dessa expressão monstruosa, A ao cubo, B ao cubo menos B ao cubo sobre A cubo mais B cubo é a mesma coisa que 7 em cima sobre 5 raiz de 2 embaixo. 7 em cima, 5 raiz de 2 embaixo. Tá? E ele falou que tudo isso é igual a P sobre Q vezes raiz de 2. Então tudo isso é igual a P sobre Q raiz de 2. Então tá bom. Então, ó, o que eu vou escrever aqui? Vou fazer a multiplicação em cruz, né? Que é o que a gente aprende. Né? Não, mas brincadeira, é porque a gente está imaginando que tem que rolar uma condição de proporção aqui entre eles, tá? Não é só porque a gente aprende assim, não. É porque a gente imagina que esses caras são diretamente proporcionais, né? Então eu vou respeitar a proporção entre eles. Então 7Q é igual a 5 raiz de 2 vezes P raiz de 2, tá? Então, como é que eu posso enxergar essa parada aqui? O 7Q tá aqui, 7Q. O raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, né? Porque raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, raiz de 4, 2. Então isso daqui é 2 vezes 5 vezes π, tá? Então 7Q igual a 10π. Beleza. Então olha só. Se eu fizer Q sobre P, ou P, eu vou fazer P sobre Q, vai. P sobre Q. Se eu fizer P sobre Q, é a mesma coisa que fazer 10 sobre 7, né? Esse cara tá multiplicando, esse cara tá aqui, né? Ele tá multiplicando, vai dividindo, esse tá multiplicando, vai dividindo. Ou mentira, então é 10 por 7, né? É 7 por 10, contrário, desculpa. Aí, 7 por 10, agora sim, tá certo. Ele falou que P e Q são primos entre si. Se você olhar bem, quando a gente fala primos entre si, não é que os dois números precisam ser primos obrigatoriamente. Mas o MDC entre 7 e 10 tem que dar 1. O MDC, o máximo divisor comum entre 7 e 10, tem que dar 1. O único número que divide 7 e 10 simultaneamente é o próprio 1. Então eles são primos entre si. Então eu posso dizer que o P é 7 e o Q é 10. Tá? Porque eles são primos entre si. Então essa igualdade se mantém. Isso daqui é uma verdade. Tá? Professor, se fosse um múltiplo, não daria porque aí o MDC já não dá mais 1. Tá? Então, P mais Q é 10 mais 7, né? 10 mais 7. 17. Tá? Então a soma P mais Q é 17. E aí, para você achar a resposta, tinha que passar por esses caminhos tortuosos da fatoração, tá vendo? Um monte de conta com letrinha que no final vira um número, tá? Então, é importante, cara, ter alguma habilidade com as letrinhas, tá? Beleza? Então, é isso, cara. O vídeo ficou longo, eu sei. Mas, mano, tem muita coisa aí, cara, legal para você estudar sobre fatoração. É uma aula bem completa, assim, tá? Mesmo. Então, se você assistiu até o final,
deixa um joinha aí bem legal, deixa um comentário para eu saber os próximos temas e assuntos que a gente pode trazer no canal, né? Deixa também um comentário para eu saber se vocês têm paciência de assistir essas aulas muito longas, né? Porque eu sei que é longo mesmo, mas é um rolê que faz o cucuruto crescer, né, cara? A gente desenvolve o neurônio. Ah, professor, mas na hora do vestibular eu preciso ser rápido. Tá, mano, mas antes de ser rápido você precisa aprender, parça. Né? Antes de ser rápido você precisa aprender, tá? Então você precisa criar massa cefálica antes de pensar em ser rápido, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. É isso. Tamo junto, um abraço e até breve, tá? Falou!